Começou. Bom dia. Estamos aqui para dar continuidade ao material de ontem, né? Ao assunto de ontem. Na verdade, ontem nós finalizamos, só voltar aqui o meu material. Ontem nós finalizamos os crimes contra a honra, né? Deixa eu ver. Não, foi. Isso, foi a rixa. Não, vimos a rixa e depois vimos os crimes contra a honra, que é o crime de calúnia, injúria e difamação. Calúnia é crime, difamação é um fato criminoso, injúria é um crime que você eventualmente fala de um fato também, né? De um fato, né, que não necessariamente precisa ser criminoso, mas afeta a reputação da pessoa, e a difamação a gente viu que são coisas que as pessoas podem eventualmente falar, né, ou tentar fazer contra a pessoa, mas não tem nada a ver com um fato, em relação à pessoa. A gente até brincou, né? Para chamar o outro de fedorento, né? Essas coisas. Pode até ser injúria racial. A gente viu. Só uma revisão rápida. Lógico que a gente depois vai fazer uma revisão mais detalhada sobre isso, lendo lá nos dispositivos importantes, né? E às vezes várias situações aqui que a gente marcou antes, reclamado prestar esclarecimentos, né? Então, se a pessoa pode pedir para a pessoa, vem cá, você está falando isso de mim, então prova que é verdade, tem a questão da verdade, né? Então, a pessoa pode mostrar que a verdade que ela está falando não é nenhuma calúnia, né? Na verdade, ela tinha o mesmo fato e pode ter sido um crime. Só não pode fazer exceção da verdade, na realidade, na injúria, né? E, na verdade, está só pondo a sua opinião, sua opinião subjetiva sobre a pessoa, né? Se ela é feia, se ela é bonita, né? Acho que vamos entrar no próximo. Próxima vez, a gente, como está avançado aqui no horário hoje, começamos um pouquinho depois do combinado, a gente vai direto para os crimes aqui. Os crimes hoje, a gente vai ver os crimes contra a liberdade individual. Então, nós temos os crimes contra a liberdade individual, são crimes que atentam contra a liberdade da pessoa. Meio óbvio, né? Protege-se a faculdade que todo cidadão deve ter de agir ou não agir conforme sua própria vontade. Busca fazer valer o direito de autodeterminação. São divididos em 4 grandes grupos. Então, você tem um crime contra a liberdade pessoal, crimes contra a inviolabilidade de domicílio, crimes contra a inviolabilidade de correspondências, crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Então, nós temos aí 4 tipos, né, de crimes contra a liberdade individual. Contra a liberdade pessoal, inviolabilidade de domicílio, inviolabilidade de correspondência e inviolabilidade dos segredos. Vamos para o primeiro aqui. Crimes contra a liberdade pessoal, desculpa. Então, primeiro, quando você vai fazer um material desse, você tem que fazer assim, como já está todo esquematizado, você diz, bom, crimes contra a liberdade, se eu fosse fazer meu resumo, meu mapa mental. Quais são os crimes contra a liberdade? Constrangimento ilegal. Deixa eu ver se tem outro aqui, ó. Ameaça, sequestro, redução condicional ao escravo, o que tem mais? Tráfico de pessoas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aí já acabou. Então, já vi que são 5 crimes que a gente vai ter que estudar, entendeu? E você já vai botando no seu mapa mental, peraí, agora eu vou ler. Primeiro eu tenho uma visão do todo, agora eu vou ler os 5 crimes, né, contra a liberdade pessoal. Primeiro, o constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de haver reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aumento da pena. As penas se aplicam cumulativamente em dobro quando, para a execução do crime, se reúne mais de 3 pessoas ou há um emprego de armas. Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Não se compreende na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida, a coação exercida para impedir suicídio. Então, você vê, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzida a possibilidade de reação por qualquer meio, a capacidade de resistência, né? A fazer o que a lei permite, a fazer o que a lei permite, a não fazer,
a não fazer o que ela permite ou a fazer aquilo que a lei não manda. Ou seja, constranger legalmente a pessoa, sei lá, a várias situações, né? Ou fazer, vai ter que pinchar ali, né? Vai ter que, sei lá, jogar a garrafa na rua, vai ter qualquer coisa nesse sentido que você obriga a pessoa a fazer, que não é o normal do dia a dia que as pessoas fazem. Vamos ver se ele dá exemplos aqui. Vamos lá. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa, crime comum, não se exigindo nenhuma qualidade de sujeito ativo. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa e que seja capaz de discernimento, caso o sujeito ativo seja funcionário público no exercício da função, podemos estar diante do crime de abuso de autoridade, dependendo da conduta praticada, obrigar alguém a produzir própria prova contra si mesmo. Artigo 39, Lei 13.869, de 19. Nova lei de abuso de autoridade. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros, de 1 ano a 4 anos. Por exemplo, um outro constrangimento ilegal que eu vejo muito, como a gente falou de abuso de autoridade, são aquelas filmagens, né? Às vezes que a pessoa é presa e o cara começa a fazer umas filmagens para que pareça engraçado, mas acaba sendo um constrangimento legal, entendeu? Só falando, né? E algumas até assim, não são aquelas que são divulgadas, outras em que os presos, né, um dá porrada no outro, fica pelado, né? Tem várias situações assim que eu já vi vídeos, né? Também situações do próprio bandido pegar, né, pessoas na rua e constranger com a arma, mandar falar alguma coisa. Isso acontece muito. Isso dentro do quartel, eu fui militar, assim, chega até nesse nível, mas é outro ambiente, né? Ali é a nossa formação. Mas tem uns negócios desses assim, entendeu? Tipo, você faz merda, o cara manda você pegar, botar o fuzil na cabeça, ficar correndo no campo aberto, falando, eu sou maluco, eu sou Mas maluco. pode fazer isso perante o regime militar, não, o estatuto militar, ou não? Parece, assim, antes de ontem, eu estava com um amigo que estava passando por aqui, tem um amigo ainda, que é Mari Guerra da Marinha, estava falando que agora todas essas coisas é proibido na Marinha. Nem paga 10. Antigamente, qualquer besteirinha, o cara já mandava cair com 10. Pagar 10 flexões, ele já ficava todo musculoso. O cara passava o ano todo. Eu acho que durante o dia tu pagava mais de, sei lá, 200 flexões. Se você fosse muito certinho, tu ia pagar por causa dos outros, porque às vezes erra e aí tem que pagar todo mundo, não é o fato de você ter errado. Então, mas tem flexões por dia. Se você fosse mais ou menos, né, assim, não é tão certinho, mas 200. Agora tinha cara assim que era aqueles caras que a gente chama na marinha bola seca. O cara só vi fazendo Bisonho. merda, bisonho total, cara, 500 flexões por dia. Ele vai falar com alguém, já faz merda, o cara cai com 10 aí, paga flexão. Seria um constrangimento legal hoje, né? Mas falaram que hoje é proibido fazer isso. Às vezes o cara mandava limpar, sei lá, pintar muro, essas coisas, e o cara até falou que hoje em dia é até contratado empresa terceirizada para não ter esse tipo de punição. Né? Eles faziam merda. Quando tu vê aqueles caras, não sei no exército, né? Mas o pessoal no exército fala que isso é normal. Na marinha, os caras assim, de capinar, pintar muro, no curso de formação, os caras que faziam merda, pelo tanto faziam merda. E aí o cara deixava essa tarefa para final de semana. E quando chegava final de semana, você não saía na sua folga e ainda tinha que capinar, pintar o muro do lado externo da escola de punição. Era muito louco. Vamos lá, o elemento subjetivo exigido é o dolo, não a forma culposa. A conduta punida pode ser realizada por diversas maneiras, desde que o agente empregue violência, grave ameaça ou por outro meio que reduza a capacidade de resistência, para coagir a pessoa a fazer alguma coisa. Percebam que só haverá este crime caso não se trate de crime mais grave, ou seja, um crime subsidiário, subsidiariedade expressa. Assim, aquele que coage outra pessoa a manter relações sexuais comete estupro, e não constrangimento legal. A doutrina entende que pode ser praticado tanto na forma comissiva, ou seja, na ação, quanto na forma omissiva. A consumação se dá quando a vítima efetivamente cede ao comando do infrator e pratica o ato que não desejava. Logo, sendo um crime material e plurissubsistente, é plenamente possível a tentativa. Se o crime é praticado mediante concurso de mais de 3 pessoas ou é emprego de arma, qualquer arma, não necessariamente arma de fogo, a pena é aplicada em dobro, conforme o parágrafo 1º.
Se na execução o infrator se utilizar de violência, causando lesões na vítima, responderá cumulativamente pelo constrangimento legal e pela violência praticada, parágrafo 2º, em concurso material, ou seja, vai receber tanto a punição sei lá, da agressão, né? Agressão leve, média, grave, ou gravíssima, quanto da pena aqui do constrangimento legal. Né? Você deu um tiro na pessoa para ela fazer uma coisa. Vai responder pela agressão física e pelo constrangimento legal. Vai acumular as penas. Entretanto, constrangimento, o ato de coagir a pessoa a fazer alguma coisa que não queira, não é punido se praticado pelo médico para salvar a vida do paciente quando este não queira, ou seja, aqueles tratamentos médicos que a pessoa não quer, que ocorre, às vezes, alguma religião, tipo, eu não posso fazer transfusão de sangue, a minha religião proíbe, entendeu? Então, baseado nisso, você não está cometendo nenhum crime. Entendeu? Tem várias outras situações, mas a mais clássica que aparece que a gente conhece é a questão da transfusão de sangue. Né? Se o agente exerce a coação para impedir o suicídio do coagido. Ou seja, o cara fala que vai se matar e você agarra o cara, bate no cara, amarra o cara. Né? Proíbe o cara de sair da casa dele para ele não fazer merda. Então, você não está fazendo nenhum constrangimento legal. Tentando preservar a vida dele. Então, o primeiro crime contra a liberdade individual é o constrangimento legal. Vamos ver a ameaça. Ameaça, artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico que causar-lhe mal injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1. Somente se procede mediante representação. Ou seja, mediante representação significa que se a pessoa não for lá, não tem um processo criminal. Entendeu? Então, a pessoa que é ameaçada, ela tem que ir lá dizer que ela foi ameaçada. Vamos ver as explicações. A ameaça é o crime pelo qual uma pessoa faz promessa de realização futura, é claro, de um mal grave ou injusto a outra pessoa. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, crime comum, sendo sujeito passivo também qualquer pessoa, exigindo-se apenas que tenha capacidade de entender o caráter da ameaça, potencialidade intimidativa. Pode ser praticado de diversas maneiras, palavras, escritos ou gestos, podendo ser explícita, eu vou te matar, ou implícita. Eu, se fosse você, faria um seguro de vida para a sua família. Ou seja, não falou diretamente que vai matar a pessoa, né? Mas falou indiretamente. Pode ser direta, quando se promete causar mal à vítima da ameaça, ou indireta, quando se promete causar mal à terceira pessoa. Por fim, a ameaça pode ser incondicionada, quando a gente simplesmente ameaça de fazer mal injusto e grave, eu vou matar você, quanto condicionada, quando o mal prometido pelo agente só ocorrerá sob determinadas circunstâncias. Se você não operar meu filho direito, eu vou te matar. Ou, às vezes, o cara, se você aparecer aqui na minha área, eu vou te matar, entendeu? Ou seja, é condicionado. Eu não vou te matar em qualquer lugar, mas se você, de novo, aparecer aqui... Uma condição, né? Tipo assim, ó, se você aparecer aqui, se eu te encontrar em outro lugar, não, mas se tu vir aqui, eu vou te matar. Essa é a condição da ameaça. Aparecer na minha casa, você te matar. Passar na porta aqui da minha casa. O mal deve ser injusto, ou seja, o contrário ao direito. Não comete crime, por exemplo, quem promete comparecer à delegacia para registrar ocorrência em face de seu agressor, pois esse é um direito que lhe assiste. O mal deve ser ainda grave, ou seja, deve ser capaz de causar verdadeiro temor à vítima. A gravidade deve ser ainda analisada no caso concreto, pois cada pessoa tem uma sensibilidade própria, de forma que o que é ameaça grave para uma pessoa poderá não ser para outra. O elemento subjetivo exigido é o dolo, consistente na vontade de ameaçar, independentemente de o agente pretender ou não cumprir a ameaça. Não se admite na forma culposa. A consumação se dá com a chegada da ameaça ao conhecimento da vítima. Em regra, não cabe tentativa, mas ela é admitida no caso de ameaça escrita. Ou seja, se você mandou a carta, a pessoa pode interceptar a carta antes de chegar ao destinatário. A polícia, né? Então, é a tentativa. Para a doutrina, e ele botou aqui minoritaríssima, aqui minoritaríssima, entende que na prática nunca cabe tentativa, pois como se trata de um crime de ação penal pública condicionado à representação, a vítima deveria tomar conhecimento da ameaça para poder representar contra o infrator. Logo, sempre o crime seria consumado. Porque você, para ter o crime, você sempre vai ter que ter alguém que dê a queixa lá na delegacia. Né?
Só vai ter tentado quando a pessoa tiver tomado conhecimento, né? Porque senão não existiu crime, se ninguém for lá. Terceiro crime, né, contra a liberdade individual, cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Reclusão de 1 a 3 anos. Pena de reclusão de 2 a 5 anos se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, ou maior de 60 anos, ou seja, pessoa que prende ele familiar para ele não sair de casa. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, ou seja, a pessoa, sei lá, faz internação compulsória, se a pessoa querer. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, se o crime é praticado contra menor de 18 anos, se o crime é praticado com fins libidinosos, ou seja, com fim de ter alguma coisa sexual, né? De libido. Se resulta a vítima em razão de maus tratos de natureza de detenção, grave sofrimento físico ou moral, reclusão de 2 a 8 anos. Ou seja, então você tem primeiro a cárcere privado simples e depois tem o cárcere privado aqui, vamos dizer assim, qualificado, né? Que é uma dessas situações. Então, que é de 2 a 5 anos. O primeiro é de 1 a 3 anos, depois de 2 a 5 anos, e depois de 2 a 8 anos, se a vítima, né, sofrer algum, vamos dizer assim, razão de maus tratos. Na verdade, a cárcere privada resulta a vítima em razão de maus tratos e natureza da detenção, grave sofrimento físico-moral. Nos casos que a gente vê, às vezes, em filme maluco americano, lá o cara bota a pessoa dentro de um porão na casa dele, fica com ela algemada, né? Fica uma maluquice, só em filme, quer dizer, não sei como é. Vamos lá, vamos ler as explicações. Aqui se incrimina a conduta de quem priva a liberdade de locomoção de outra pessoa. Sujeito ativo ou passivo pode ser quaisquer pessoas. O crime pode ser praticado por ação, omissão, até mesmo fraude. O agente induz a vítima a erro. Devemos, entretanto, distinguir sequestro de cárcere privado. O sequestro, a privação de liberdade, não implica o confinamento da vítima em recinto fechado. Cárcere privado é uma espécie de gênero de sequestro, mas exige que a vítima fique confinada ao recinto fechado. O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade de privar a vítima de sua liberdade. Se o crime tem outra finalidade, além da intenção de privar a liberdade, poderá configurar outro crime, por exemplo, extorsão mediante sequestro. Não há modalidade culposa. Ou seja, o que diferencia o sequestro do cárcere privado? O sequestro, cara, tem intenção financeira, né? Às vezes o cárcere privado, né, você só não quer deixar a pessoa sair, né? É um idoso. E aí você resolve tirar, tipo, esse idoso, seu pai não quer mais que ele saia na rua. E começa a proibir ele de sair, você está cometendo cárcere privado. Um filho que usa droga e o pai está com medo dos traficantes matar ele, aí vai lá e algema ele e coloca ele fechado num lugar, como eu já vi. Aí você teria seria um cárcere privado, mas com a possibilidade de dar pena, né? Não ter culpabilidade. Você não, o juiz não está querendo proteger a vida, né, da pessoa. Mas também é cárcere privado. Apesar de você, eventualmente, o juiz poderia até alegar alguma excludente de culpabilidade, entendeu? Que a gente não estudou, né? Na prova do DP não cai culpabilidade, só cai fato típico e ilicitude. O crime se consuma no momento em que a vítima tem sua liberdade de ir e vir privada. Entretanto, por se tratar de crime permanente, a consumação se prolonga no tempo, cessando apenas com a liberdade da vítima. Ou seja, é um crime que a gente chama permanente, né? Que você coloca ali e ele fica permanente sendo cumprido o crime. O crime permanente é tipo aquele crime, por exemplo, o sequestro é um crime permanente, que não é um ato. Você comete um ato e aquele ato vai se protaindo, ou seja, vai para frente, protar no futuro. Só acaba na hora que acaba, né, a situação de sequestro, de cárcere privado. Se durante esse tempo sobreviver a lei mais grave, aplica-se aqui a gente deu lá nas primeiras apostilas, né? Se vier uma lei mais grave, aplica-se a lei mais grave, por ter entrado em vigor quando o crime ainda estava sendo consumado. A questão hoje é formulada na súmula 711, ou seja, o crime consumado, você aplica a lei quando acabou, não é só consumado e continuado. Né? Continuado é outro tipo, o exemplo mais clássico, apesar de não ter nada contra os caixas, né? Os caixas de mercado, caixa de restaurante, mas o mais clássico é o caixa do restaurante,
o caixa do mercado, que em vez dele ir lá dar um déficit gigantesco, e aí seria anotado, né? Não pode dar né? Uma receita desse tamanho aí, não era para ter dado isso. Não vai lá e simplesmente vai furtar R$ 1.000. Ele vai furtar 50, R$ 100, 50, R$ 100, né? Para justamente não parecer esse déficit no caixa todo dia. E aí, tanto esse crime quanto o continuado, quanto o permanente, ele só se aplica a lei, né? Só se aplica a lei quando acabar a continuidade ou a permanência. Se a lei é mais gravosa, aplica essa lei. Se a lei é menos gravosa, aplica a lei do momento que eu descobri que o caixa está roubando. Descobri hoje. Está furtando, desculpa. O caixa está furtando. Vamos usar só as palavras técnicas, né? Se eu fosse não técnico, eu ia dizer que ele está roubando. Né? O cidadão comum fala que está roubando. A gente está estudando direito e dizer que ele estava furtando. Não estava usando violência para tirar o dinheiro do caixa. Então, eu descobri hoje. Vou lá na delegacia, dou a parte lá. Olha, ele estava me furtando há 6 meses que ele trabalha no caixa. Aí eu vou ver que durante esses 6 meses mudou a lei de furto, aumentou a pena. Eu vou aplicar a nova pena. Não vou aplicar a pena do momento em que ele começou a fazer os pequenos furtos. Parágrafo Porque ele é continuado, né? E permanente também. Tanto Isso. Permanente quanto continuado, ele aplica. Tanto permanente quanto continuado. Você aplica a lei do momento que cessa, no caso do continuado, cessa a continuidade no momento que você descobre, ou no momento que a pessoa diz que parou, né? A pessoa pode vir depois confessar. Ou você descobre por auditoria. A última vez que eu fiz foi isso, né? Foi o último dia que eu tirei dinheiro do caixa. Parágrafo 1º e 2º. Trazem 2 qualificadoras. A primeira incidirá no caso de crime ser praticado contra ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro de infrator ou contra a pessoa maior de 60 anos, mediante internação em casa de saúde de hospital ou casa de saúde de hospital, por mais de 15 dias, contra menor de 18 anos, com fins libidinosos ou sexuais. Ocorrendo uma dessas hipóteses, a pena será de 2 a 5 anos. Ou seja, tem a primeira qualificadora aqui. A segunda qualificadora incide, no caso de resultar a vítima grave sofrimento físico ou moral, em razão de maus tratos ou natureza da privação de liberdade. Neste caso, a pena será de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga ao escravo. Artigo 149. Reduzir alguém em condição análoga a de escravo, que submetendo-o a trabalhos forçados, ou a jornada exaustiva, que sujeitando-o a condições degradantes de trabalho e restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de reter no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de reter no local de trabalho, a pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou sua origem. Esse crime aqui de situação análoga ao escravo ocorre muito lá no Pará, né, no Nordeste. Lá na minha terra, lá no Pará, ocorre porque nas fazendas, muito lá dentro do mato, as pessoas não têm, né, tem nem noção dos seus direitos. Então, o cara tipo, meio que coloca a pessoa na situação de escravidão. Então, a pessoa fica Caju e trabalhando cacau. também. Lá no Pará, tem muitas das fazendas assim, de situações análogas ao escravo. A pessoa vai lá trabalhar lá dentro do mato e fala o seguinte, ok, você vai aqui, pega o que você quiser, né? E aí, conforme você vai trabalhando, depois a gente desconta e o que sobrar da diferença, a gente paga. Só que tu vai na mercearia, que a gente chama lá na Baiuca, mercearia da fazenda, tipo assim, uma lata de óleo, R$ 30, entendeu? Ou seja, a pessoa vai consumir feijão, arroz, carne, o óleo ali, vamos dizer assim, a mistura dele, ele já consumiu o mês todo de trabalho dele. Ou seja, só o fato dele comer, e nunca vai ter uma sobra de dinheiro. Ou seja, a pessoa meio que te engana, ele até bota aqui, ó, sujeitando a jornada exaustiva, e esse cara também trabalha muito, quer sujeitando a condições degradantes, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de vida.
Deixa eu ver se tem aqui, não tem aqui sobre essas questões. Reclusão, reduzir alguém em condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalho forçado ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo qualquer meio de locomoção em razão aqui, ó, de dívida contraída com o empregador preposto, né? Ou seja, depois que você passa a morar ali naquela situação, sua dívida é tão grande que você não tem como ir embora, você tem que ficar trabalhando. Só que para você trabalhar, você precisa se alimentar. E na hora que você se alimenta, a sua dívida aumenta de novo. Ou seja, cria uma situação impagável, né? Então, é tipo, o cara engana você. O cara bota o óleo, R$ 30, um pedaço de charque, R$ 50, né? E você vai comer com um pedaço daquele charque ali 2, 3 dias. Você vai pagar R$ 50. A tua mensalidade de trabalho, ou seja, o cara vai te pagar por mês um salário mínimo, R$ 1.000. Ou seja, em que 10 dias de alimentação você já gastou R$ 1.000 ali. Lógico que não é esses valores, né? O cara faz esse negócio justamente para te enganar. Uma lata de óleo não custa R$ 30. Então, eu não sei como é que está agora, mas antes era R$ 5, R$ 6, R$ 10, antes do tumulto aí da pandemia que aumentou. Mas isso eu estou falando quando eu era moleque, né? Eu me lembro, assim, as coisas que ocorriam lá para quem consegue muito pegar esse tipo de crime é o pessoal auditor fiscal do trabalho, que eles estão nas fazendas, nos locais, né? Vamos ver as explicações aqui. Aqui temos uma modalidade especial de privação de liberdade, no qual o infrator priva a vítima da sua liberdade mediante a submissão à jornada excessiva de trabalho, ou a trabalhos forçados, a trabalho em condições precárias, ou quando restringe a locomoção do trabalhador em razão de dívida contraída com o empregador preposto, funcionário do empregado. A doutrina deste crime, o nome de plágio. Temos aqui um crime de ação múltipla, ou seja, por ser praticado de diversas formas. Assim, por exemplo, o empregado da fazenda é submetido a trabalho de 18 horas diárias, com direito a apenas uma pausa para almoço, recebendo valor irrisório. Pode ser considerado trabalhador escravo. Tudo dependerá da análise do caso e do enquadramento nas descrições legais. O elemento subjetivo é o dolo, não se admitindo na forma culposa. O crime se consuma com a efetiva redução da pessoa à condição análoga ao escravo, admitindo-se a tentativa, veículo que transportá-la pessoas para uma fazenda a fim de ser escravizado e interceptado pela polícia. Trata-se de um crime permanente. Parágrafo 1º, traz uma forma equiparada, nas mesmas penas incide, tratando da conduta daquele que impede o uso de meio de transporte pelo trabalhador com a intenção de reter um local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no trabalho, capatazes, ou se apodera de documentos dos trabalhadores de forma a impedir ou dificultar a saída destes do local. Parágrafo 2º, traz uma causa de aumento da pena, aumentando a pena em metade. Caso em 50%, né? Caso o crime seja praticado contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Então, é um crime, quarto crime de redução ao funcionário escravo. Então, a gente já viu 3 crimes de privação de liberdade, né? De contra a liberdade: constrangimento legal, ameaça, sequestro e cárcere privado, redução análoga ao escravo. Vamos ver o último aqui: tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher a pessoa. Quando você tem esse crime aqui, você não precisa... Tem algumas confusões. Também tem na legislação de tráfico de entorpecente, né? A lei de tráfico está fora daqui do Código Penal. Quando você tem esses vários verbos, vários tipos penais, vários fatos aqui, né, vários núcleos penais, você não precisa fazer todos, não. Só precisa fazer um, você já cometeu o crime, entendeu? No tráfico também é a mesma coisa. Você tem vários verbos, mas você precisa fazer um que você já traficou. É a mesma coisa aqui. Ó. Quando você vê isso aqui no direito penal, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar, acolher a pessoa, entendeu? Qualquer um desses, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover os órgãos, tecidos ou parte dos corpos, submeter-lhe a trabalho em condições análogas aos escravos, submetê-lo a qualquer tipo de servidão,
adoção ilegal, exploração sexual, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Ou seja, qualquer uma desses verbos com esses objetivos, por meio de grave ameaça, de violência, fraude, né? Você cometeu o tráfico de pessoas. Então, só o fato de você recrutar, tipo, vai lá e... Né? E isso ocorre muito também em área pobre. Lá também tinha isso na minha infância. Lá. As mulheres vinham, mas normalmente, no meu caso, lá eram as meninas da rua. Né? Elas aliciavam as mulheres, no nosso caso lá em Pará, lá em Belém, era para ir para o Suriname, que é a Guiana lá em cima, né? Tem a Guiana holandesa, Suriname. Às vezes para a Guiana francesa, tem muito garimpo, né? Nessas Guianas, garimpo de diamante, garimpo de ouro. Então, aliciava essas pessoas, mulheres lá, adolescentes da minha rua lá, aconteceu alguns casos. Levava para lá e dizia, não, você vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, porque lá é garimpo, não sei o quê. Então, chegava lá, já era. Para você sair era impossível, você virava escravo sexual. Que era o mesmo esquema da coisa, né? Se você comia onde você ficava, já era o suficiente para aquilo que você tinha que trabalhar e depois você ficava nesse círculo de seu, você não conseguia pagar a sua dívida. Não pagava a dívida da viagem, não pagava a dívida de comida. E o que você produzia lá na sua exploração sexual não pagava. A gente vê muito isso em filme também. Não. Segundo os documentos das meninas, que elas não tinham ficado de um país para o outro. Ou seja, nesse caso aqui, a mulher lá, a coroa que aliciava lá na minha infância, ela já cometeu o crime. Ah, mas eu não levei, né? Eu não paguei a passagem, não sou eu que estou retendo ela lá no outro país, mas você que aliciava. Só ela cometer esse verbo aqui, aliciar, que é conversar com a pessoa, né? Fazer com ela tenha contato, porque normalmente quem pegava essas meninas eram os caras que vinham de lá, entendeu? Mas, Igual corrupção, né? Não precisa nem receber o dinheiro. Aceitou a corrupção, já praticou o crime. Vamos ler os outros parágrafos aqui agora. Parágrafo primeiro, a pena é aumentada de 1/3 até metade, sim. Aqui uma qualificadora. O crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. O agente se prevalecer de relações de parentesco, doméstica, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. A vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional, ou seja, nesse caso aí, lá na minha infância, tinha aumento de pena. Quer dizer, mais bem que isso aqui é 2016, né? Isso aqui é novo. Na época lá era a década de 80. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se a gente for primário e não integrar organização criminosa. Então, vamos às explicações. O crime de tráfico de pessoas, previsto no artigo 149-A, foi incluído pela Lei 13.344 de 2006, ou seja, o crime de tráfico de pessoas passou a existir a partir de 2006. Então, nessa época lá que eu era moleque, nem existia. Como se vê, a conduta prevista no caput consiste basicamente em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher a pessoa, ou acolher a pessoa. Todavia, não basta que haja prática de qualquer dessas condutas. É necessário que o agente empregue determinado meio e que tenha alguma das específicas finalidades previstas na lei, que é o dolo específico. A conduta deve ser mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Além disso, o agente deve praticar o crime com a finalidade de remover os órgãos, tecidos ou parte dos corpos, submeter a vítima a trabalho em condições análogas a escravo, submeter a vítima a qualquer tipo de servidão, submeter a vítima à adoção ilegal, submeter a vítima à exploração sexual, isso aqui que ocorria muito lá na minha época. Vejamos, portanto, que tal delito visa coibir a conduta daquele que, contrariamente à vontade da vítima, seja em razão de ameaça, violência ou abuso, fraude ou coação, no caso lá era fraude. Né? Tipo, falar que você ia ficar rico, ia voltar e ajudar a família dela. Prática qualquer destas condutas com uma das finalidades acima descritas. Podemos, de forma esquematizada, colocar da seguinte forma. Conduta: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher a pessoa. Meio empregado: grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Finalidade: remover órgãos ou tecidos,
parte dos corpos, submeter a trabalho em condições análogas de escravo, submeter a vítima a qualquer tipo de servidão, submeter a vítima à adoção ilegal, submeter a vítima à exploração sexual. Necessário destacar que o crime de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual já estava tipificado no Código Penal, só que como crime contra a dignidade sexual, dos artigos 231 e 232, que foram revogados. Houve, portanto, continuidade tipo-normativa, a gente estudou isso aqui, né? Quando há continuidade tipo-normativa, você não há uma abolição crimes. Não a abolição do crime, só passou a ser tipificado numa outra área, né? Estudou isso na questão das normas no tempo, no espaço, né? Princípios do direito penal. Ou seja, os tipos penais do 231 e 232 foram revogados, mas a conduta continuou sendo considerada crime em outro tipo penal, no caso do artigo 149-A. É importante consignar ainda que o parágrafo 1º prevê causas de aumento de pena. A pena será aumentada de 1/3 até a metade. Se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa com deficiência, o agente se prevalecer das relações de parentesco, doméstica, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício do emprego, cargo, função, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Por fim, a previsão ainda de uma causa de diminuição de pena. A pena será diminuída de 1 a 2/3 se o agente for primário não integrar a organização criminosa. É necessário o preenchimento dos 2 requisitos ou basta um. É necessário o preenchimento de ambos os requisitos. Ou seja, só fará jus de redução da pena o agente que, ao mesmo tempo, for primário e não integrar organização criminosa. Ou seja, para ter redução de pena, além de ser primário, não tem que estar envolvido na organização criminosa. Dos crimes contra a inviolabilidade do homicídio, da correspondência e dos segredos. Então, para finalizar aqui, hoje, o capítulo, na verdade, o capítulo que a gente está vendo hoje é o crimes contra a liberdade individual. Então, a gente já viu liberdade contra a pessoa, liberdade contra a pessoa, na verdade, que a gente viu agora. Acabou. Agora a gente vai ver de domicílio. Liberdade contra a pessoa é grande. Né? Vamos lá. Domicílio, vai ver já todos, né? Domicílio, correspondência dos segredos. Por se tratarem de crimes parecidos, vou abordá-los neste mesmo tópico, explicando-os através de um quadrinho esquemático. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Pena de 1 mês a 3 meses ou multa. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com emprego de violência de arma, ou por 2 ou mais pessoas, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Então, é acumulado, ou seja, é acumulativo aqui. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou diligência, logicamente, né? A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado na iminência de você. Isso aqui é o artigo 5º, inciso 11, né? Que é, você pode, inviolabilidade de domicílio. Você pode entrar numa casa para prestar socorro, né? Eu lembro do mapa mental. Eu lembro lá da casinha, pode pensar na casa, a casa é um asilo inviolável. Isso. Aí, salvo para prestar socorro, flagrante delito e com ordem judicial de 6 às 6. Isso. Então, é por isso que a gente está botando aqui, mas isso aqui já está na Constituição. A expressão casa a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde exerce profissão ou atividade, não se compreende na expressão casa, hospedaria, estalagem, qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo a restrição do inciso 2, né? Aposento ocupado, já no parágrafo anterior, taverna, casa de jogo e outros do mesmo gênero. Ou seja, isso aqui vamos ver aqui. Sujeito ativo e passivo, qualquer pessoa comum. Objetivo da conduta: entrar ou permanecer na casa alheia ou suas dependências, sempre contra a vontade de quem tem o direito de decidir sobre o bem.
é necessário que se trate de uma residência ou outro recinto fechado ao público. Assim, quem se recusa a sair de um restaurante contra a vontade do gerente não comete crime. Tipo subjetivo, é dolo. A vontade de querer ingressar ou permanecer no domicílio alheio sem autorização. Não há modalidade culposa. Assim, o bêbado que entra em casa errada não comete crime. Consumação e tentativa. Trata-se de crime de mera conduta, que se consuma com a mera realização da conduta, não havendo um resultado naturalístico. A tentativa é possível. Imagine um invasor que é surpreendido pulando um muro e impedido de continuar sua empreitada. Formas qualificadas. Parágrafo 1º prevê uma forma qualificada que ocorrerá quando o crime for cometido à noite, em lugar ermo, com emprego de violência ou arma, por 2 ou mais pessoas. Causas de exclusão do crime. Se o fato é praticado com as devidas formalidades legais durante o dia para efetuar prisão ou para interromper a prática de crime, esteja sendo ali cometido. Não há crime. Vamos lá. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outros. Isso aqui é violação de correspondência. Detenção de 1 a 6 anos, de 1 a 6 meses, ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Na mesma pena incorre quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e se no todo em parte sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem, utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas. Quem impede comunicação ou conversação referidas no número anterior. Quem instala ou utiliza a estação ou aparelho radioelétrico em observância da disposição legal. As penas se aumentam se da metade se há dano para outro, se o agente comete o crime com abuso da função do serviço postal. Isso aqui acontece muito. Um amigo meu postou no Facebook ontem isso. Alguém mandou para ele um objeto pelo correio, chegou lá, estava só a caixa vazia, a pessoa tinha violado. Se o agente comete o crime com abuso de função e serviço postal, rádio, telegráfico, rádio eletrônico, não sei se seria isso aqui, mas somente procede mediante representação nos casos do inciso parágrafo 1º, inciso 4 e parágrafo 3º. Inciso 4 seria o que instala, utiliza, estação, aparelho, rádio, elétrico, sem observações legais. E o parágrafo 3º é se a gente comete abuso de serviço postal. Violação de correspondência. Agora, será que a correspondência tem que ter valor? Acho que não precisa. Porque desse meu amigo tinha valor. Né? Era um objeto que mandaram para ele. Vamos ler aqui. A conduta está prevista no caput do artigo, segundo a doutrina majoritária, foi revogada tacitamente pelo artigo 40 da Lei 6.538, de 78. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechado dirigido a outro. Pena de detenção de 6 meses ou pagamento não excedente a 20 dias multas. Entretanto, permanece a incriminação das demais condutas previstas nos parágrafos do artigo. Você está dizendo que tem uma outra lei que já abrange isso aqui. Vou grifar aqui. Lei de 78 já abrange isso aí. Então, foi tacitamente. Não revogou aqui, mas não faz sentido. Porque lá, aqui é de 6 meses, de 1 a 6 meses de multa. Na lei é de pena até 6 meses ou pagamento não excedente de 20 dias multas. Como a lei é posterior, eu não sei se você sabe, nosso Código Penal é de 1940. Né? Isso aqui a gente está lendo é de 1940. O Código Penal é de 1940. Com essa lei de 78, a gente usa a regra de lei posterior, revoga a lei anterior. Entendeu? Lei especial, revoga a lei geral. Entendeu? Tacitamente. Então, como a lei é posterior, revogou tacitamente esse artigo aí. A proteção decorre da própria garantia constitucional da inviolabilidade da correspondência, artigo 5º, inciso 11. O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa e contra qualquer pessoa. O sujeito passivo é tanto quem envia a carta quanto o destinatário. A doutrina entende que o marido que lê correspondência da mulher e vice-versa não pratica o crime em razão da comunhão de seus interesses. Isso também ocorre no caso de pais devassarem correspondência destinada a filhos menores. O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade de devassar correspondência alheia. Crime se consuma quando o agente toma conhecimento do conteúdo da correspondência destinada, não havendo necessidade de abertura da carta. Colocar contra a luz, por exemplo. A doutrina exige, entretanto, que a correspondência esteja fechada.
o que denota a intenção de manter o sigilo que ali consta. A tentativa é plenamente possível. Parágrafo 1º. Prevê o crime de sonegação ou destruição de correspondência, que se caracteriza pelo apossamento de correspondência alheia sem o fim de destruí-la ou sonegá-la. O crime se consuma com apossamento, pouco importando se o agente, de fato, destrói ou sonega a correspondência. Essa figura do artigo 121, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, de acordo com a doutrina, também foi tacitamente revogada pela mesma lei, que é a Lei de Serviço Postal, artigo 40, parágrafo 1º. Aqui, ele fala que a pena, detenção de até 6 meses, o pagamento não excedente a 20 dias multas, sonegação de destruição de correspondência incorre nas mesmas penas quem se aposse devidamente de correspondência alheia, embora não fechada, para sonegá-la ou destruí-la no todo ou em parte. Também são figuras equiparadas e previstas no parágrafo 1º. As condutas de quem divulga ou utiliza indevidamente comunicação telegráfica de terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas, quem impede as comunicações previstas acima, quem instala ou utiliza a estação ou aparelho rádio elétrico sem as formalidades legais, rádio pirata, esse crime foi revogado tacitamente pela Lei de 62, que é a rádio pirata, ou seja, várias coisas foram revogadas. Se da conduta do agente resulta algum dano para outro, a pena é aumentada em metade, caso de aumento de pena. Parágrafo 3º, prevê a forma qualificada do delito quando praticado por funcionário público. Lembra a vocês que não basta que a gente seja funcionário público, deve ele ter valido desta condição para praticar o crime, neste caso, o crime é próprio. A ação penal aqui, em regra, será pública condicionada à representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, inciso 4º, parágrafo 3º, hipótese que será incondicionada. Falou isso aqui, incondicionada? Ao contrário. Somente se procede mediante representação. Ah, tá. Entendi. Aqui é salvo. Aqui é incondicionado. Incondicionado. Pode ocorrer ainda de a violação da correspondência se dar mediante abuso da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial e industrial. Vejamos. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial e industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou de revelar estranho executivo, dever pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1. Somente se procede mediante representação. Aqui não basta que o agente tome conhecimento da correspondência, se é necessário que ele, no todo em parte, a desvie, a sonegue, a suprima, a subtrai, revele seu conteúdo estranho. Trata-se de crime próprio, que somente pode ser cometido pelo empregado ou sócio do estabelecimento que deve abusar desta condição para praticar o crime. O sujeito passivo é o estabelecimento que teve sua correspondência comercial violada. O crime se consuma não quando o agente toma conhecimento do conteúdo da correspondência, que é dispensável, mas quando realiza alguma das condutas previstas no tipo. Além disso, a tentativa é plenamente possível. O elemento subjetivo exigido é o dolo, não havendo modalidade culposa. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação. Aqui cai. Artigo 153, para finalizar. Trata de crime de divulgação de segredo. Divulgação de segredo. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de um documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário do detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outro, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º-A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, não assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. Pena de detenção de 1 a 4 anos. Daqui é o cara que tem acesso a sistemas no governo federal e resolve divulgar para a imprensa. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Neste crime, somente o destinatário da correspondência ou aquele que possui legitimidade pode ser sujeito ativo. O sujeito passivo pode ser quem enviou a correspondência, remetente, o destinatário ou ambos, vai depender de quem realiza a conduta. Vamos botar aqui, sujeito aqui. Neste crime, somente o destinatário da correspondência ou aquele a quem possui legitimamente é que pode ser sujeito ativo. Sujeito passivo pode ser quem enviou a correspondência, remetente ou destinatário, ou ambos, a depender de quem realiza a conduta. Pode ser sujeito passivo ainda, eventual terceiro que seja prejudicado com a divulgação do segredo contido no documento. Ou seja, sujeito ativo, quem divulga o conteúdo, deve ser o destinatário ou detentor do documento. Sujeito passivo, aquele que enviou sempre, será sujeito passivo. Além disso, é possível que o destinatário da correspondência também seja sujeito passivo,
caso não seja ele o próprio infrator. Poderá ser vítima ainda qualquer pessoa que venha a ser prejudicada pela conduta criminosa. Vejo que o crime fala em sem justa causa. Esse termo denota um elemento normativo do tipo. O que significa isso? Significa que se a pessoa revela um conteúdo de documentos de forma legal, não é crime. Exemplo, se o funcionário público, por determinação do juiz, revela em audiência o segredo contido em determinado documento, no qual o detentor o faz com justa causa, não praticando crime. Exige-se ainda que o segredo revelado seja capaz de causar dano sério a alguém. Não basta que seja confidencial. Essa análise deve ser feita caso a caso. O crime se consuma com a revelação do segredo, sendo irrelevante para a consumação do delito a ocorrência de dano. A tentativa é discutida na doutrina, havendo quem entenda que a entenda possível. Exemplo, José envia carta para Marcelo, informando que ficou sabendo que Carlos teve relações sexuais com uma colega de trabalho. Marcelo, com o intuito de prejudicar Carlos, leva a carta ao conhecimento de Hugo, que é chefe de Carlos. Hugo, no entanto, não pune Carlos e ainda parabeniza por ser um garanhão. Nesse caso, temos um crime consumado ou tentado. Temos um crime consumado, pois o crime se consuma com a mera realização da conduta prevista no tipo penal, sendo irrelevante para a consumação do delito que o dano visado efetivamente ocorra. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação. Deixa eu marcar aqui. Condicionada à representação. Se as informações julgadas forem relativas à administração pública, teremos o crime do parágrafo 1º-A. Vejamos, parágrafo 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não no sistema de informação ou de banco de dados da administração pública. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Quando resultar prejuízo da administração pública, a ação penal será incondicionada. Percebam que o crime do 153 é de ação penal pública condicionada à representação, conforme consta no parágrafo 1º. Contudo, se dessa divulgação resultar dano à administração, o crime será de ação penal pública incondicionada. Finalizando, os crimes de inviolabilidade dos segredos, temos o crime de violação de segredo profissional, nos termos do artigo 174 do Código Penal. Revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outro, pena de detenção de 3 meses a 1 ano multa. Parágrafo 1. Somente se procede mediante representação. Aqui temos um crime próprio, pois somente aquele que tem ciência do segredo em razão da função, ministério, padre, por exemplo, ofício ou profissão médica, pode praticar o delito. O sujeito passivo será aquele que for exposto a perigo de dano com a divulgação do segredo, podendo ser qualquer pessoa. Aqui, mais uma vez, se exige que a conduta do agente se dê sem justa causa, elemento normativo do tipo penal, de forma que o agente revelar o segredo com justa causa não cometerá crime. A justa causa estará presente em diversas hipóteses, principalmente quando o titular do segredo autorizar a divulgação ou no caso em que o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Assim não comete crime. Por exemplo, o médico que, ao tomar conhecimento de moléstia contagiosa, comunica o fato à autoridade. Artigo 269 do Código Penal, ainda que o paciente não autorize. O elemento subjetivo é o dolo, não se exigindo que o agente tenha intenção de prejudicar a vítima. Não há modalidade culposa. Por se tratar crime formal, consuma-se com a mera divulgação do segredo, conhecimento do fato por terceiro, dispensando a ocorrência de dano para a consumação do delito. Se for praticado o crime pela forma escrita, carta divulgando segredo, tentativa é possível. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação. Artigo 154, inserido pela Lei 12.737 de 2012. Prevê como criminosa a conduta de invasão de dispositivo informático, os chamados hackers ou crackers. Invasão de dispositivo informático, incluído pela Lei 12.737 de 2012, vigente. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança, e com o fim de obter, adulterar, destruir os dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Aumenta-se
a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resultar prejuízo econômico. Se da invasão resultar obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais e industriais, informações sigilosas assim definidas em lei ou outro controle remoto não autorizado, dispositivo inválido. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos, 6 meses a 2 anos, e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Na hipótese do parágrafo 3º, a pena de 1 a 2/3, se houver, né, divulgação, comercialização, transmissão a terceiro. Ok? O celular foi desligado, desculpa. Pode continuar. Tá, não, mas aí eu continuei, depois Tá tu assiste gravado. o vídeo, está gravado. Tranquilo. Eu tô já aqui no artigo 154-A, seguido pela Lei 12.737 de 12. Então, vamos lá. Eu li aqui invasão de dispositivo informático, foi o que eu estava lendo aqui. Eu estou aqui no parágrafo 3º. Se a invasão resultar em obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas, privadas, segredos comerciais e industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado dispositivo invadido, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Na hipótese do parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título dos dados de informação. É porque, como a gente estava lendo aqueles antigos de correspondência, agora aqui esse é específico de comunicações hoje que a gente usa, né? E-mail, WhatsApp, isso aqui. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se for praticado no crime. Presidente da República, vamos lá, aumenta-se, se você divulgar, se for presidente da República, governador e prefeito, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, da Câmara Municipal, dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal, distrital, a ação penal, incluído pela Lei 12.707. Nos crimes definidos no 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Para finalizar aqui, vejam que a conduta somente é punida a título de dolo, não havendo modalidade culposa. Existe ainda especial fim de agir, consistente na intenção de obter, adulterar ou destruir os dados da vítima, ou terceiros que também serão vítimas. Fundamental ainda que o agente invada o dispositivo mediante violação indevida do mecanismo de segurança. Assim, caso não haja mecanismo de segurança capaz de evitar a invasão, não estaremos diante desse tipo penal. A consumação do delito se dá quando o agente efetivamente invade o dispositivo informático, desde que possua uma das intenções já elencadas, independentemente do fato dele conseguir ou não obter, alterar ou destruir os dados. Parágrafo 1º traz uma causa de equiparação extensiva àqueles que produzem, distribuem, oferecem ou vendem programa de computador, com o intuito de permitir a prática da conduta prevista no artigo 154-A. Se a conduta resulta prejuízo econômico, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Se resultar obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas, privadas, segredos comerciais, industriais, informações sigilosas ou controle remoto do dispositivo invadido, a pena passa a ser de 6 meses a 2 anos. Nesse último caso, os dados sigilosos obtidos são divulgados, transmitidos ou comercializados a terceiros, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3. O parágrafo 5º traz uma causa de aumento de pena, de 1/3 a metade, caso o delito seja praticado contra chefes do Poder Executivo, presidente da STF, presidente dos órgãos legislativos da União, dos Estados e municípios, dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal do DF. O artigo 154-B, por fim, estabelece que a ação penal para esse delito é em regra pública condicionada. Contudo, se o crime for cometido contra a administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera federativa, ou contra empresas concessionárias de serviço público, em que a ação será pública incondicionada. Isso aqui, esse tipo de caso, é o que vem ocorrendo agora. Aí ocorreu no STJ, ocorreu na Anvisa, o pessoal invadiu os sistemas, hackeou o e-mail, hackeou o TRF, eu acho que passou por isso agora, o TSE. Ou seja, são esses crimes hoje de invasão de dispositivo informático. Dispositivo informático, qualquer sistema. Eu acho que alguns já estão descobrindo. Tinha um que acho que estava em Portugal, que saiu na imprensa, né? Prendeu o cara lá em Portugal. Dispositivo informático não é necessariamente um sistema, pode ser, por exemplo, a base de e-mail, o servidor de e-mail
do órgão público. Bom, amanhã a gente pode fazer uma revisão, que a gente passou rápido aqui para acabar, e entra nos dispositivos legais importantes e começa os exercícios. Tá, ok. Para aqui o soft shell. Vamos lá, disparar aqui, ó.